E aí, pessoal, chegamos a mais uma questão comentada aqui no nosso canal. Hashtag 15 para as questões comentadas do ano de 2020. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e te inscreve aqui no nosso canal, por favor. Aperta o sininho para receber as nossas notificações e vamos para mais uma questão comentada. Então, né, pessoal, uma questãozinha aqui, ó, que fala disso aqui, ó, fala da nossa querida crase. Lembrando mais uma vez, né, pessoal, que crase é a união de dois as, né, uma preposição mais um artigo, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente verifica para saber se de fato vai o azinho craseado ou não, porque a gente sabe que crase significa fusão, mescla justamente desses dois as, né, pessoal? Que para marcar justamente aqueles dois as, a gente utiliza um azinho com um sinal gráfico, que é o acento grave, que hoje serve tão somente para marcar a crase, que é essa fusão daqueles dois as. Mas para que de fato nós vejamos se existe essa possibilidade de utilização de crase ou não, pessoal, antes de mais nada nós temos que dar uma olhada para o nosso verbo ou ainda para o nosso nome. Porque não esqueçam que crase, de uma certa forma, também está falando de regência, né? Ou seja, se o meu verbo ele pede ou não um complemento preposicionado. Porque se crase é a união de uma preposição mais artigo, a primeira coisa que eu tenho que analisar é justamente se o meu verbo ou o meu nome ele pede aquela preposição. Então, vamos dar uma olhadinha, pessoal. Olha só. Na primeira lacuna, nós temos assim, ó, o homem chegou à invenção da roda como forma de fazer triunfar o seu comodismo, né? Então, ó, quem chega, chega a um determinado lugar. Então, percebe que o verbo pede a preposição a. Antes do nome invenção, nós utilizamos o artigo a. Portanto, da união da preposição a mais artigo a, o que, que vai surgir, pessoal? Tá aqui, ó, o azinho craseado. Por isso que o homem chegou à invenção da roda como forma de fazer triunfar seu comodismo, já que sua espécie quis criar um jeito de não ir aos lugares, mas de ser levada a eles. Muito bem, ó, quem é levado a algum determinado lugar. Beleza. Então aqui nós temos a preposição a. Agora, existe a possibilidade de eu colocar um artigo a antes de eles, pessoal? Olha só, faz o teste. Existe isso aqui, ó. Nós temos assim, eles chegaram. Eles chegaram, certo? Muito bem. Eu poderia falar, eles chegaram? Claro que não. Ou seja, eu não tenho como utilizar o artigo aqui. Portanto, eu só posso ter a preposição. E se eu tenho só a preposição, não há de se falar em crase aqui. Tranquilo? Assim, coube a preguiça, coube a quem ou a que, pessoal? Opa, aquilo que cabe, cabe a algo ou a alguém. Perfeito, ó. Então, o verbo caber pede a preposição a. E antes de preguiça, ó, nós temos o artigo a. Muito bem. Então, da união da preposição a mais o artigo a, surge o nosso azinho craseado mais uma vez. Tá? Portanto, nós temos assim, coube a preguiça, tá? Então, coube a alguém, mas coube alguma coisa, pessoal. Ó, coube o quê? A deflagração. Ou seja, esse a deflagração aqui, ó, tá? É aquilo que coube, né? Tem um macetezinho clássico que a gente utiliza na hora para saber se vai crase ou não, que é, tu estás na dúvida se esse azinho é craseado ou não, certo? A gente sabe que, regra geral, crase vem diante de um substantivo feminino, tá? Por quê? Porque se a crase é a união da preposição a mais o artigo a gente só utiliza o artigo a diante de substantivo feminino. Então, por isso que a regra geral diz que é um substantivo feminino. Muito bem. Agora, olha só, a dúvida, então, surgiu. Não sei se vai crase ou não. O que, que eu faço? Tiro o substantivo feminino e coloco um substantivo masculino no lugar. Se esse azinho aqui, ó, se transformar em ao, é porque esse azinho será craseado.
Por que, Marx? Porque quando eu substituo o termo feminino por um masculino e ele pede ao, ele está me dizendo que eu tenho aqui a união de duas coisas, que eu tenho a união da preposição a mais o artigo o, né, pessoal? Ou seja, eu tenho duas coisas. Se eu tenho preposição mais artigo, é porque aqui, ó, esse azinho também vai me indicar a preposição a mais artigo a, entendeu? Então, vamos ver aqui, ó. Tá? Coube a preguiça, vamos tirar a deflagração e vamos colocar o quê? Vamos colocar mérito. Eu sei que não teria mérito aqui, mas enfim, vamos imaginar, ó, mérito. Então, coube a preguiça o mérito desse processo. Então, percebe que aqui, se eu colocasse um masculino, seria só o artigo, o, não teria preposição. Isso quer dizer que não vai crase. Portanto, é azinho craseado, depois um azinho não craseado, outro azinho craseado e um azinho não craseado, né, pessoal? O que vai nos trazer como alternativa correta a letra C de Canadá. Ou letra C de com certeza acertarei essa prova se aparecer no meu concurso ou no meu vestibular. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se gostou, dá um joinha aqui, compartilha com os seus amigos e nos vemos na próxima questão. Até lá, tchau, tchau.